Muito boa noite, muito obrigado por terem vindo. E a reflexão que a gente vai fazer hoje é sobre oração. E eu vou contextualizar isto para vocês terem ideia do que se passou. Eu estava lendo o Missionários da Luz. Vocês aqui conhecem Missionários da Luz, o livro? Ok. Estava lendo Missionários da Luz e surgiu esse capítulo, que é o capítulo 6, que é a oração. E isto me chamou a atenção porque ela faz algumas reflexões que a gente normalmente não faz, pelo menos eu não fazia. Então eu resolvi trazer isto para a forma para a gente conversar e dialogar sobre o tema oração. Então isso está no livro Missionários da Luz, que é um livro da série André Luiz, não é? Que são 13 livros. Para quem não sabe, 3 deles já são filmes, não é? Que é o Nosso Lar 2, que é o Mensageiros, e A Vida Continua, que é o último da série. Também existe um filme sobre isso, e são todos filmes livres na internet, é fácil de encontrar. Então, o que a gente vai falar, como a gente já disse, né, o capítulo 6, a oração. Esse capítulo 6 se passa, ele vem na sequência do 4º e do 5º, sobre uma família que tem uma mãe e 2 filhos. Uma menina, uma moça jovem, e um rapaz que já é casado, que frequentaram uma instituição. Estiveram num centro espírita, ouviram a palestra, receberam o passe e vinham pela rua caminhando e conversando. André Luiz e Alexandre, que são o aprendiz e o instrutor do livro, não é? Observam e vão acompanhando essa família. A dado momento, a mãe e a filha seguem para o lar e esse jovem vai para a sua casa. Ele é casado, tem uma esposa em casa muito fiel, muito devotada, e ele vai para a sua casa. E André Luiz observa que ele tem 2 espíritos, apesar de ter saído de um centro espírita, ouvido uma palestra e recebido passe. Quando ele chega à rua, ele tem 2 espíritos obsessores acompanhando ele. Com toda a proteção, com todo o trabalho que a gente vai fazendo todos os dias, ele saindo de uma instituição, tem 2 espíritos acompanhando. Por isso, quem acha que vem para a instituição, lava as mãos e está tudo bem, cuidado, isto continua, tá bem? E sabem quando é que vai acabar? Vai demorar, mas acaba. Acaba. Quando a gente conseguir chegar no momento da angelitude, a gente consegue ultrapassar isso, mas vai demorar. Não é? Então, André Luiz vai observando e vai dialogando com Alexandre sobre essas questões, e Alexandre começa a explicar a ele, então, o que vai se passando, o que está acontecendo. E o que acontecia com aquele jovem é que ele sofria de vampirismo. Não sei se o termo é comum para vocês, se vocês já sabem, não tem nada a ver com vampiros que a gente tem hoje, com o conceito que a gente tem de sugar sangue, mas no sentido de sugar energia. São entidades que se ligam e vão retirando energia. Isto é muito comum, para quem não sabe, isso é muito comum em abatedouros de animais, se vocês não sabem, porque a energia vital, como é tirada de uma forma brusca, ela fica ainda vagueando. Então esses espíritos vampirizadores que precisam dessa energia vão ali naqueles ambientes sugar essa energia para poderem ficar ambientados com aquilo. E muitas vezes o que acontece é que a gente fala sobre comer animais, né? Alimentar-nos de carne de animais, tem muito também dessa questão espiritual na carne dos animais, também tem essas questões, porque estão ali vários espíritos vampirizantes. Mas pronto. Então esse jovem sofria desse vampirismo, dessas entidades. E Alexandre explica para André Luiz, não é? Que André Luiz estava começando a tomar conhecimento e ele explica, vai conversando e vai falando. Que André Luiz começa a observar as manifestações do vampirismo, as quais não se circunscrevem a ambientes dos encarnados. Ou seja, também há a questão vampirizadora em espíritos desencarnados. Isto tanto mistura-se a parte física com a espiritual, como a espiritual e espiritual, e muitas vezes encarnados fazendo vampirização mútua. A gente vai ver isso um pouco mais para frente, vampirizando outros encarnados. Então, e Alexandre diz que quase que a totalidade dos sofrimentos nas zonas inferiores deve a ele, ao vampirismo, sua dolorosa origem. Por quê? Porque
Porque existem grupos de espíritos que são afinizados para determinadas atitudes, seja roubo, seja maledicência, seja o prejuízo do próximo, que vão se agrupando e vão se organizando e vão criando esses grupos de vampirizadores. E muitas vezes ficam sujeitos a espíritos superiores que utilizam-se dessas entidades para prejudicarem outros, aqueles que eles querem fazer o seu prejuízo e vão utilizando. Se a gente acha que o bem é muito organizado, que há uma estrutura no mundo espiritual do bem em organização, o lado mal também é muito bem organizado. Tão bem quanto. E ele tem a sua hierarquia, os seus superiores, aqueles que comandam os outros que vão fazer, os seus inferiores. Normalmente, quem faz essa atitude vampirizadora são espíritos que ainda não têm capacidade de se coordenar e de se comandar. São influenciados e vão fazendo essas atitudes. E Alexandre continua dizendo que todos eles segregam forças detestáveis e criam formas horripilantes, porque toda a matéria mental está revestida de força plasmadora e exteriorizante. Aqui o que ele está dizendo é que, através do pensamento, a gente pode criar formas. Não é? Nós ainda não temos ainda esse treino, essa capacidade, a gente muitas vezes também não acredita, a gente não tem essa fé necessária, não é? a confiança necessária para fazer, mas o pensamento cria as imagens que ele pretende. E esses espíritos vampirizadores criam nos espíritos que estão ali obsediando ou vampirizando, criam essas imagens, criam essas formas e vão fazendo com que esses espíritos fiquem cada vez mais envolvidos nessa rede e vão ficando cada vez mais debilitados. E ele diz que quanto ao combate sistemático ao vampirismo, como é que a gente combate o vampirismo? Nas múltiplas moléstias da alma, aqui também, no plano de nossas atividades, não faltam processos saneadores e curativos de natureza exterior. O que Alexandre está falando? Nós temos muitos recursos de forma exterior, ou seja, nós podemos interceder por outras pessoas ou por outros espíritos para a gente fazer a nossa oração, fazer os nossos pedidos e interceder por isso. Também podemos fazê-lo. E existem várias formas de fazê-lo. Mas o que ele diz? Que, no entanto, examinando o assunto na essência, somos compelidos a reconhecer que cada filho de Deus deve ser médico de si mesmo. Cada um de nós é que tem que lutar contra essas questões. Não adianta a gente ficar pedindo para que alguém ore por nós se nós continuamos a ter as nossas atitudes iguais. Nós vamos continuar no mesmo lugar, não é? Até a plena aceitação dessa verdade com as aplicações de seus princípios, a criatura estará sujeita a incessantes desequilíbrios. Enquanto eu não me modificar, enquanto eu não sair desse ambiente onde eu estou, que me incomoda, que me perturba, eu vou continuar sofrendo as mesmas ações. Tem uma expressão que diz, né, que você não vai nunca conseguir ter um fim diferente se você continuar fazendo a mesma coisa que você está fazendo. O fim vai ser o mesmo. Se a gente não houver essa modificação, e eu não falo isto com o sentido de que isso é muito fácil e tranquilo, não, dá trabalho, dá muito trabalho. E quantos dias eu tenho que fazer isso? Todos os dias, né? 70 vezes 7 a gente tem que andar fazendo isso. Porque isto é um processo incessante. E é muito comum nas reuniões mediúnicas que a gente participa como esclarecedor, vir uma entidade que diz assim, vocês me tiraram dali, mas não se preocupa, tem muitos mais que vão entrar e tomar aquele lugar. Por isso, isto é um trabalho, se a gente puder pensar, é incessante. É todos os dias, o dia todo, o tempo todo. E quando é que isso acaba? Calma. Vai acabar um dia, mas ainda não é para a nossa reencarnação, ainda não é para agora. A gente não veio para esse planeta para ser feliz. Né? A gente veio para trabalhar, para tentar ser feliz. Mas não é nessa reencarnação que a gente vai conseguir ser feliz no conceito de plenitude, de felicidade que a gente muitas vezes tem e vai buscando. Então é importante que cada um seja o seu próprio médico. Cada um seja e tenha a força suficiente e tem que buscar essa força dentro de si, plasmando o seu pensamento para que as coisas, em vez de a gente pensar coisas ruins, a gente começa a pensar coisas boas.
Não é fácil, não, é muito difícil, é complicado no mundo que a gente vive, que a gente tem sempre notícias entrando pela porta, desagradáveis, ruins, mas é um exercício que a gente tem que fazer diariamente. Né? Depois, outro tema, o primeiro que me chamou a atenção foi esse do vampirismo, né? Essas situações que a gente tem do vampirismo, e outra que eles relatam é o lar. É o lar. Por quê? No livro, eles vão contando, nesse capítulo, André Luiz vai contando que eles depois seguem esse jovem e vão até a sua casa. E ao chegar na casa, o que acontece? Era uma casa onde a senhora que vivia lá, e curiosamente, dos personagens todos que tem nesse capítulo, eles só atribuem nome a uma pessoa, que é a esposa desse jovem, que chama Cecília. Os outros eram o jovem, a filha, a mãe. Ela não, ela tem nome, chama Cecília. Por quê? Não sei. Mas a iluminação e a elevação que ela tinha, possivelmente já lhe permitia ser tratada pelo nome. Então, ela era uma jovem, muito devotada ao casamento, apesar do seu marido ter questões de vidas pregressas e dessa reencarnação de questões sexuais, que ele era infiel, tinha várias infidelidades que ele cometia, mas a esposa não, era fiel, mantinha-se em oração, estava sempre zelando pelo equilíbrio do seu lar. E essas duas entidades, André Luiz refere que quando eles estão para entrar, quando o jovem entra em casa, as entidades não entram. Não é? Por quê? O ambiente era tão elevado naquele lar que eles não conseguem, com a densidade que eles têm, com a atitude que eles têm, eles não se afinizam com aquele ambiente, então eles não conseguem entrar, eles ficam de fora. E Alexandre convida André Luiz a entrar, né, como seu instruído, convida para ele conhecer Cecília, porque o Alexandre já conhecia Cecília, e ela fica muito agradecida por ele estar naquele ambiente, fazer aquela presença para ela poder se reequilibrar. Então, Alexandre diz que o lar não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas. Eu achei essa frase muito interessante, não é? Porque, se a gente for pensar, não é o nosso corpo que está ali, não é? Não é só o nosso corpo que está ali, é o que a gente impregna naquele ambiente. E não sei se já aconteceu com vocês de entrarem em lugares que vocês se sentem ou muito bem ou muito mal, porque isso tem a ver com o que está impregnado nas paredes, o que está impregnado à volta. Não é? Porque a energia que existe dentro de uma casa, ela continua lá. Como em vários locais, por exemplo, que passaram grandes espíritos no planeta, como em Fátima. Há quem passe por Fátima e sinta uma energia boa, por quê? Porque está impregnado. Dizem, eu nunca fui, mas dizem que no Jardim das Oliveiras também, em Israel, diz que é um lugar maravilhoso. Eu tive a oportunidade de estar na Catedral em Assis, onde estariam os restos do corpo de Francisco de Assis, e o lugar é fantástico. A energia que emana ali é fantástica, é uma coisa muito, muito agradável. E eu não tenho grandes percepções, eu não sou médium, eu não sinto grande coisa, mas nesses lugares onde a energia é muito grande, acho que até um sapateiro como eu, acho que sente alguma coisa. Né? Então, a gente ter noção que esse lar é o ambiente que a gente tem que preservar e tem que manter, para nós fazermos da nossa casa uma residência de almas. E se a gente quer um ambiente onde seja tranquilo, sossegado e que tenham boas almas, a gente tem que tornar esse ambiente propício para que essas almas possam entrar. Porque da mesma forma que esses espíritos vampirizadores não conseguiram entrar porque o ambiente era bom, os bons também não conseguem entrar se o ambiente for ruim. Não é? Então a gente tem que guardar essas proporções. O santuário doméstico que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Aquilo que se fala regularmente, fazer o evangelho no lar, reservar um momento da semana, que seja uma vez por semana. Ah, mas eu gosto de fazer todos os dias. Ótimo, faça todos os dias. Eu gosto de fazer 2 vezes por semana. Faça todo. Eu só consigo fazer uma vez por semana. Ok, façam.
faça esse momento de oração, esse momento de reflexão, isso impregna o ambiente, impregna o que está à nossa volta e consegue deixar aquilo como um local seguro e tranquilo para nós, para que nós vamos fazendo. Então eles estavam ali observando e quando o jovem chega, ele deita-se na cama para dormir. Ele vai com algum cuidado para não acordar a esposa que está já dormindo, mas a esposa está em desdobramento, ou seja, quando a gente está no momento de sono, a gente liberta-se do corpo. E ela estava ali no quarto, no ambiente. Então, agradece a presença de Alexandre e de André e vai fazer as suas orações. Ela pede licença e diz, com licença, agora que eu vou fazer os meus deveres de esposa. E o que ela vai fazer? Ela, em desdobramento, em espírito, vai fazer a oração para conseguir que o marido durma tranquilamente e que se refaça durante aquele momento de sono. E ela entra no momento da prece. Então, ela faz essa prece e André Luiz diz que quando observa fica comovido com a beleza das súplicas. Reparei com assombro que o coração se lhe transformara num foco ardente de luz. Tamanha era a fervor que ela fazia essa oração, do qual saíam inúmeras partículas resplandecentes, projetando-se sobre o corpo e sobre a alma do esposo com a celeridade de minúsculos raios. Então aquela oração que ela começa a fazer vai como pequenos raios no corpo do seu esposo, no perispírito do seu esposo, vai tirando aquelas ligações que aqueles espíritos vampirizadores fizeram. Naquele momento, segundo André Luiz e Alexandre, ele recebe uma série de influxos que vão lhe retirando aquelas condições inferiores do corpo, para poder ter uma noite de sono tranquila. Agora, se isso vai continuar e perpetuar, vai depender de quem? Vai depender dele mesmo, né? Ele preservar esses bons pensamentos e essa condição. O que adianta a gente vir ao centro, aqui a nossa vibração, a nossa oração, aí depois a gente chega em casa, alguém fala alguma coisa pra gente e a gente explode logo, né? Já foi tudo para baixo, foi tudo por água abaixo. Perdeu-se tudo. Então a gente precisa manter essa continuidade nas nossas atitudes, nas nossas ações, fazer os nossos momentos de oração e continuar perpetuando ele durante o dia. Porque, como a gente já falou, isso é um trabalho constante. Tá bem? E André Luiz diz que os corpúsculos radiosos penetravam-lhe o organismo em todas as direções, e muito particularmente na zona do sexo, porque era na zona do sexo que ele tinha os desequilíbrios dele. Cada um de nós sabe qual é o seu desequilíbrio. Ninguém precisa ficar falando para ninguém, mas é fazer uma introspecção e perceber onde é que eu perco a minha linha, onde é que eu erro, o que eu faço que não está correto. Então, fazer essa reflexão. Desse jovem era na zona do sexo, onde identificara tão grandes anomalias psíquicas. Concentravam-se em massa, destruindo as pequenas formas escuras e horripilantes do vampirismo devorador. Aqueles raios, aqueles pequenos raios, iam atuando naquela zona. Porque esses vampirizadores ligados à zona do sexo desequilibravam psiquicamente e faziam com que ele pensasse naquilo. Então, ele caía, invariavelmente. Os elementos mortíferos, no entanto, não permaneciam inativos, os vampirizadores, né? Lutavam desesperados com os agentes da luz. Havia luta, eles não cedem facilmente. É aquilo que eu falei para vocês. O mal também é muito organizado, também tem as suas forças. A gente precisa estar constantemente fazendo essa luta entre o bem e o mal. E depois Alexandre explica para André Luiz que não tenha dúvida, a oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. Está aqui, se vocês não lembrarem de mais nada do que eu falei hoje, lembrem-se dessa frase. Tá bem? A oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. Se eu quero me libertar de alguma influenciação que está me incomodando, oração. Quantas? Todas as que você puder fazer. Se você conseguir fazer de manhã, de tarde, de noite, ótimo. Eu perguntei uma vez numa palestra lá em Acre, eu falei assim, pessoal, quantas vezes vocês comem por dia? 3, 4, então pronto. Passa a fazer uma oração cada vez que você for comer. Não pela comida em si, não precisa ser pela comida, pode ser. Mas sempre que você for fazer uma coisa que é um hábito,
põe uma oração no meio, que isso vai ajudar bastante, que você vai tornar isso um hábito e vai começar a fazer habitualmente, não é? E ele diz que a prece não é movimento mecânico dos lábios, aquela prece sem sentimento, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. É mais aquilo que a gente sente do que propriamente aquilo que a gente fala. E se eu estiver falando sem sentimento, fica vazio, né? Eu posso fazer a prece mais curta e com o menor significado que vocês possam imaginar. Mas se eu tiver o sentimento dentro dessas palavras e naquilo que eu estou fazendo, tem muito mais valor que uma prece de 10 minutos com palavras caras e coisas muito bonitas para os outros ouvirem. Eu tenho que fazer uma prece para eu ouvir, para eu entender, não para os outros, né? A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza os trabalhos de inexprimível significado. A gente não tem noção daquilo que a gente consegue. E Chico Xavier é que dizia, né, que prece de mãe arromba as portas do céu. A força que a prece de uma mãe tem é uma coisa impressionante. Então, por quê? Porque as mães põem o sentimento naquilo que estão fazendo. Tem um sentimento enorme pelos seus filhos, não é? Então fazem com que essa energia, com que essa força possa chegar em lugares que a gente não imagina muitas vezes. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas. A gente não tem noção do que alcança, porque a gente ainda não tem essa capacidade. Revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Liga-nos a alguma coisa que é superior a nós. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Eu posso ser uma fonte, onde quer que eu esteja, de tranquilidade. Posso ser um emanador de alguma energia que pode tocar. A gente vai ver isso um pouco mais para frente, na questão das radiações. Eu posso tocar o outro sem sequer estar olhando para ele ou fazendo qualquer significado para aquela pessoa diretamente. Onde quer que eu esteja, eu faço uma oração e essa oração esparge, vai para vários locais, normalmente onde é mais necessitado. Que a gente muitas vezes não tem conhecimento. E eu trago aqui só para a gente trazer outros exemplos também desse livro, Vinha de Luz, que é através de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que tem o capítulo 98, que é a prece recompõe. E normalmente o que Emmanuel faz? Ele tira um trecho de um livro, não é? de uma citação da Bíblia ou não, e depois faz a explanação, faz a explicação. E ele tira essa frase de Atos, no capítulo 4, versículo 31, que é: "E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos." Isso contextualizando isto, aconteceu quando os apóstolos não estavam sendo bem tratados e eles juntaram-se para orar e sentiram que a terra tremeu, né? E isto deu muita força, muita energia para que eles conseguissem saber que estavam no caminho certo. E Emmanuel vem dizer que, tendo orado, moveu-se o lugar, que aquele tremor não foi o lugar que tremeu, foram as pessoas, foram os espíritos que estavam ali reunidos que sentiram uma vibração tão grande para ter essa força para continuarem seguindo no seu trajeto. E ele vem explicando depois nesse capítulo. Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, né? Nem sempre a oração é por uma coisa que a gente fala, mas invariavelmente é prodigioso poder espiritual comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas. Aquilo que eu estou pensando, que eu estou impregnando, porque eu posso estar falando uma coisa e estar pensando em outra, não é? Não sei se acontece com vocês, a gente está falando, mas está com o pensamento lá no feijão que está queimando na panela, né? Então é importante que a gente tenha esse pensamento, essa emoção focado naquilo que a gente está fazendo, naquele intuito que eu estou tendo, né? Reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa que o Pai nos convoca. Se eu conseguir me libertar e trazer esse pensamento límpido, com as emoções necessárias para aquele momento, eu vou fazer essa ligação ao alto.
vou fazer a ligação a Deus e vou conseguir transpor as dificuldades que eu tiver pela frente. Não tenham dúvida disto, ok? Muitas vezes não vai ser resolvido da forma que a gente quer, nem do jeito que a gente pretende, mas vai ser resolvido, de um jeito ou de outro. E Emmanuel diz que a oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Madre Teresa de Calcutá, uma vez perguntaram para ela, um repórter fez-lhe uma pergunta, e perguntou, então, Madre, o que a senhora fala para Deus quando está fazendo as suas orações? E ela disse assim, eu não falo nada, eu só ouço. Ah, é? E o que Deus lhe diz quando a senhora está ouvindo? Ele falou, ele não fala nada, ele só ouve. Então, nesse silêncio é que a gente faz o nosso grande movimento, que a gente faz exatamente aquilo que é preciso. Porque não são as palavras exatamente, sim a emoção que a gente coloca, o pensamento que a gente impregna aquela hora que a gente está dedicado para aquele nosso momento de reflexão, de oração. E essa é uma outra do livro Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, não é? O irmão X, que é a oração dominical. Isto passa-se também com Pedro. Pedro era conhecido como o apóstolo mais resiliente, mais brigador, mais insatisfeito, não é? E Jesus tinha ido à casa de Pedro, porque a sogra estava ruim, e curou a sogra. Curou. E a sogra então chama Pedro e fala, ô Pedro, então, se você é amigo de Jesus, se você vive com Jesus, anda para todo lado com Jesus, ele vem aqui e me cura, fala com ele, dá uma solução na nossa vida. Pede para ele arranjar empregadas, porque a filha de não sei quem tem uma série de empregadas para trabalhar. A tua esposa tem que ficar trabalhando, porque isso? Você é amigo do homem, né? Chama ele, manda ele resolver isso tudo pra gente. Botar uma casa maior, porque a casa é pequena, trazer mais comida, trazer vinho e coisas. E Pedro ficou com aquilo na cabeça e foi falar com Jesus. E diz assim, Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado os objetivos das minhas súplicas. Tudo que eu peço não se resolve. E Jesus pergunta para ele, e o que tens pedido a Deus? E ele diz, tenho implorado a sua bondade que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Ele queria que tirasse o caminho de pedras e pusesse um relvado, macio, bonito para ficar caminhando. Quem não quer aqui, né? Eu também queria. Eu também quero. Mas Pedro pedia isso e não acontecia. E ele estava começando a ficar desgostoso, falando, nada que eu peço resolve. Olha o que Jesus disse para ele. Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Sempre que você pedir esse tipo de coisa, não vai ganhar nada. Não é por aí que você tem que pedir. Mas, sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia, o teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. A gente tem que parar de pedir coisas materiais e começar a pedir coisas que nos tragam consolo e paz, que nos tragam tranquilidade, que nos tragam apaziguamento, que é para a gente poder suportar as nossas dificuldades e as nossas complicações que ninguém nos pôs na frente. A gente tem muito o hábito de terceirizar, né, como se diz no Brasil. A gente transfere para o outro o problema. O problema não sou eu, o problema é o meu colega de trabalho que é desagradável. O problema é a minha sogra que fica sempre pedindo para eu fazer coisas. O problema é a minha esposa que toda hora não me deixa ficar sossegado. O problema é o meu marido que não faz nada. E a gente esquece de ver o que a gente faz. O que eu ando a fazer? Quais são as minhas atitudes? Tem uma história de uma senhora que dizia assim, ai, a minha filha casou tão mal, coitada. O marido dela chega em casa, senta no sofá, não faz nada, pede para pôr o chinelo, pede para ela levar uma cerveja, uma coisa, para ela ficar no sofá vendo televisão, e ela lava, passa, cozinha e tudo mais.
Mas já o meu menino não, o meu menino casou muito bem. Ele chega em casa, não faz nada, senta no sofá, põe os pés pro alto, a esposa traz os chinelos, a cerveja, vai lavar, passar e cozinhar. É assim que a gente vê as coisas. Quando é a nosso favor é ótimo, quando é contra nós é horrível. Não é? Então a gente tem que começar a pedir consolo e paz para aquilo que nós semeamos. Porque ninguém nos colocou aqui onde nós estamos. Fomos nós mesmos que nos colocamos. Nós mesmos é que chegamos aqui nesse momento. E eu conversando com um amigo, com o Dr. Décio, ele falou, sabe qual é, ele virou para mim e falou assim, sabe, Marcelo, qual é a melhor versão minha? É essa, 2025. Porque o que eu fui para trás, eu não quero nem saber o que foi. Porque hoje eu sou muito melhor do que eu fui em reencarnações passadas. Então eu tenho que continuar tentando fazer esse trajeto. E todos nós aqui hoje somos melhores do que fomos antes. O que a gente precisa é tomar conhecimento disso, aceitar que somos assim e seguir continuando tentando melhorar. Através das nossas atitudes, das nossas orações e zelando pelo bem comum, que é o mais importante. Outra coisa, a gente já falou de vampirismo, né? Do lar, da prece. Agora a gente vai falar de raios energéticos. Aquilo que na oração aquela Cecília estava fazendo para o marido, e eles vêm dizendo, né? Que Alexandre diz para André Luiz, você não pode ignorar que as próprias formas inferiores da Terra se alimentam quase que integralmente de raios. As formas inferiores seriam os espíritos menos evoluídos, as plantas, os animais, enfim, todos nós nos alimentamos de raios, mas algumas espécies integralmente de raios, as plantas, por exemplo, né? Descem sobre a fronte humana em cada minuto bilhões de raios cósmicos, oriundos de estrelas e planetas amplamente distanciados da Terra, sem nos referirmos aos raios solares caloríficos e luminosos, que a ciência terrestre mal começa a conhecer. Está certo que esse livro é dos anos 40, 1940, mas ainda hoje a gente sabe muito pouco sobre raios solares e todas as explosões solares que existem e tudo mais, né? Então, o que Alexandre está dizendo é que todos nós recebemos uma quantidade de raios energéticos constantemente. Tá? Os raios gamas provenientes do rádio, que se desintegra incessantemente no solo, e os de várias expressões emitidos pela água e pelos metais, alcançam os habitantes da Terra pelos pés, determinando consideráveis influenciações. Alcançam pelos pés. Vocês já viram, a gente tem uma tendência, não sei vocês, mas a gente tem uma tendência a chegar na praia descalçado, né? E começar a pisar descalço numa zona de relva, numa zona de campo. Eu tinha um amigo meu que abraçava as árvores, todo mundo dizia, olha, tá lá maluco. Não, ele está recebendo esses raios energéticos, buscando essa energia da natureza, do ectoplasma que tem na natureza, que tem nos ambientes, nos animais, nas zonas das águas. Vocês sabem por que perto de água o ar é muito mais fácil de respirar? Porque com a água a gente tem uma grande quantidade de íons negativos. E os íons negativos facilitam a absorção de oxigênio. Então quando a gente está perto de cachoeiras, que tem assim, uma grande quantidade de água, perto da praia, de um rio, é muito mais fácil a gente conseguir respirar por causa dessa... Isso é física, isso não é espiritismo, isso é física. Então é muito mais fácil. Nesses ambientes a gente pode ter uma maior captação de ectoplasma, de energia. Né? André Luiz também diz que muitas vezes a gente ainda precisa se alimentar de carne de animais, porque a gente precisa buscar o nitrogênio. Vai chegar um ponto que nós vamos ser capazes de absorver nitrogênio pela respiração, como uma planta, por exemplo, que a gente vai ser capaz de fazer isso, e a gente já não vai precisar mais de se alimentar de carne, porque a gente ainda não sabe respirar, ainda não tem essa capacidade de respirar dessa forma. Isto num dos livros também da série André Luiz, ele relata, acho que é No Mundo Maior, se não me engano. E ele continua dizendo que, em sentido horizontal, experimenta o homem a atuação dos raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais, pelos irracionais e pelos próprios semelhantes. Nós somos emanadores e receptores de raios constantes. Quando ele diz aqui dos irracionais, ele está se referindo aos animais. Mas não é uma coisa que a gente gosta de explicar e falar, que os animais não são irracionais por falta de inteligência.
tá bem? São irracionais por falta de razão. São duas coisas diferentes. Eu posso ser inteligente sem ter razão. O que é a razão? A razão é o pensamento contínuo. É a forma de eu criar uma ideia contínua. Tá? Eu costumo dar esse exemplo nas escolas, que quando a gente fala, quando uma pessoa acorda e quer comer pão, o que ela faz? Ela acorda, levanta, quero comer pão. Então eu vou escovar o dente, vou trocar de roupa, vou à padaria buscar o pão e volto para casa para comer o pão. Um cão, se pensar que quer comer pão, ele pensa assim, quero pão, cadê o pão? Ele não cria a estrutura para chegar ao pão. Eu quero o pão, de onde é que ele vem? Não me interessa. Então, esse é o pensamento fragmentário, que não é falta de inteligência, mas sim uma falta de razão, de criar um raciocínio para chegar lá. Então, é esse que ele, quando ele diz irracionais, é nesse sentido. E pelos próprios semelhantes, nós somos emanadores e receptores desses raios. Nós influenciamos quem está à nossa volta. Por isso que a gente chega perto de alguém e fica, né? Está desconfortável aqui, vou para o outro lado. Ou então sente uma grande empatia. A gente encontra pessoas que nunca viu na vida e parece que a gente estava juntos a semana passada conversando sobre uma coisa qualquer. Então é essa energia, esses raios energéticos que a gente vai recebendo e vai transmitindo também. E depois entra aqui o quinto item que eu achei interessante no capítulo, que é a atitude individual. Qual é a reflexão que eles vão fazer sobre a atitude individual? Essa frase também é muito, muito boa. Receber o auxílio do bem não quer dizer que o beneficiado seja bom. Eu recebo auxílio mesmo não sendo bom. Ok? Então, eu recebi o auxílio, então eu sou um iluminado, eu estou... Não. Você recebeu o auxílio porque te deram a oportunidade de você fazer alguma coisa por você. Aquilo é quase como um empurrão. É quase quando o antidepressivo, quando a pessoa está na depressão. Não é o antidepressivo que vai curar. O antidepressivo vai dar um empurrão. E a pessoa tem que fazer o movimento para se curar. É fácil? Não. Não é fácil. Nada disso é fácil. Ninguém prometeu aqui nada de fácil para vocês. Já prometeram ou não? Não. Nada é fácil. Tudo exige trabalho. Tudo exige dedicação. E isto, receber o auxílio quer dizer que eu estou... Não. Porque se eu chegar ali fora e alguém passar na minha frente com o carro e eu xingar, lá se foi o auxílio todo embora. Não é? Nosso amigo, aquele jovem que recebeu o auxílio, que estava lá sendo vampirizado, precisa devotar-se com fervor ao aproveitamento das bênçãos que recebe. Ele precisa se dedicar a esse auxílio. Porque, inegavelmente, toda cooperação exterior pode ser interrompida e cada filho de Deus é herdeiro de possibilidades sublimes e deve funcionar como médico vigilante de si mesmo. Tudo vai por água abaixo se eu não continuar nessa atitude. Terça-feira eu vou ao centro, estou muito bem, fico equilibrado, não sei o quê. Sábado, sexta-feira eu vou para a festa, bebo. Passo o domingo todo de ressaca. Terça-feira eu recupero, vou ao centro, recupero de novo. Vocês acham que isso funciona? Não funciona. Não funciona. Ninguém é espírita dentro do centro. A gente é espírita lá fora. Aqui dentro a gente só vem refazer um pouquinho. Porque a gente tem que ser espírita do lado de fora. Tá? Nesse livro, Religião dos Espíritos, que também é editado por Emmanuel, tem esse capítulo 33, que é Oração e Provação. Oração não suprime de imediato os quadros de provação. Não é oração, fiz, acabou. Paguei todos os meus pecados, como se costuma dizer. Não. Mas renova-nos o espírito, a fim de que venhamos a sublimá-lo e a removê-los, ou removê-los. Repara o caminho que a névoa amortalha quando a noite escura te distancia do sol. A névoa amortalha aqui, amortalhar é envolver, embrulhar. Então, quando o caminho está embrulhado em névoa, todo obscuro, eu não sei para que eu faço, a gente faz uma oração, que essa névoa dissipa e a gente começa a ter outro tipo de visão, a gente começa a perceber as coisas de uma forma diferente. Não é? Quando a dor te entenebrece os horizontes da alma, subtraindo-te a serenidade e a alegria,
Tudo parece escuridão envolvente e derrota irremediável, induzindo-te ao desânimo e insuflando-te o desespero. Quando alguma coisa nos desequilibra, a gente acha que o mundo acabou, né? A gente acha que tudo vai dar errado. Todavia, se acendes no coração leve flama de prece, fios imponderáveis de confiança ligam-te o ser à providência divina. Aquilo que a Cecília fez pelo marido, né? Que André Luiz dizia que saía do coração dela raios que ele não fazia ideia que existissem, e vai transformando aquela atitude daquele jovem. Tem uma história de Chico Xavier que diz que ele uma vez, Chico Xavier gostava muito de animais, protegia muitos animais, e tinha um animal que já estava numa fase, um cão, que estava na casa dele, que já estava numa fase terminal, avançada, já era difícil, já não levantava, já não se punha de pé e tudo mais, tinha muitas dificuldades. E Chico Xavier, antes de ir para o seu trabalho mediúnico, para fazer as suas tarefas, ele tinha que cuidar do animal, limpar, lavar, dar comida, dar a medicação. E aquilo, uma companheira do Chico Xavier olhou para aquilo e falou: aquilo é muito trabalho para o Chico, eu vou resolver o problema dele. Ela pegou no cão, levou ao veterinário e eutanasiou o animal, abateu o animal. E o Chico Xavier ficou desoladíssimo, não é? A senhora estava fazendo aquilo com uma intenção noblíssima, de deixar o Chico Xavier tranquilo e sossegado. Mas aquilo tocou ele de tal forma que deixou ele doente. Ele ficou ruim do coração nessa altura. E um dia Emmanuel chegou perto dele e falou: então, Chico, o que se passa? Pô, irmão, você ainda pergunta, você não viu o que a minha irmã fez, que ela levou o animal, eutanasiou o animal? Ele falou: então tá bem, Chico. Você vai, descobre o bem que ela mais precisa, compra e oferece a ela. O quê? Eu? Ela faz aquilo ao meu animal e eu ainda vou ter que dar alguma coisa? É isso que você vai fazer. E ele descobriu que a senhora precisava de uma máquina de costura. Chico Xavier disse que comprou a máquina de costura parcelada em 5 reencarnações. Era tão caro que ele precisava pagar aquilo em 5 reencarnações. E no dia seguinte, pegou na máquina e foi levar à casa da senhora e ofereceu a máquina à senhora. Emmanuel diz que na hora que ele oferece a máquina, sai de dentro do coração dele uma mancha negra que se dissipa e raios de luz vão de encontro à outra senhora que recebe a máquina muito comovida, muito feliz, muito contente, porque era o ganha-pão da vida dela e a máquina tinha variado e aquilo ia conseguir alimentar os filhos dela. Então, se a gente ficar remoendo e revivendo essas condições que nos deixam desequilibrados, prejudica primeiro a nós e depois desequilibra pelos raios que a gente vai emanando aqueles que estão à nossa volta. E a gente às vezes não sabe por que um filho chega em casa aborrecido, ou por que a minha esposa chegou, tá de cara amarrada. Se calhar sou eu que estou emitindo esses raios e ela está percebendo, captando e desequilibra todo esse ambiente, toda essa família. E trazendo agora para a gente o Livro dos Espíritos, né? Porque a gente diz, então se eu fizer prece as coisas vão, como Pedro, se eu fizer as minhas preces a coisa vai resolver? E aí Kardec pergunta aos Espíritos, podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Ou seja, eu tenho um compromisso reencarnatório, se eu fizer uma prece, isto vai aliviar? O que vocês acham? Sim. Não. As vossas provas estão nas mãos de Deus e algumas há que têm de ser superadas até o fim. Por mais que a gente faça oração, eu tenho que passar por essa prova. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. Pode diminuir. Vocês conhecem aquela história de um espírita também que tinha um compromisso de perder um braço, mas só perdeu um dedo porque ele já fazia tanta coisa. E ele falou, mas eu perdi um dedo e eu faço tanta coisa. Eu falei, pois é, amigo, estava para perder o braço, por isso perdeu o dedo. Foi uma benção. A prova ele teve que passar, mas foi mais suave, foi mais tranquilo. Então a prece não nos tira esse ônus, mas desamortalha, tira a nuvem da frente. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos esta força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Vai ser mais suave.
Né? Hemos dito que a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, bem como sabes. Nós é que temos que fazer o movimento. E uma das potências da alma, segundo Leon Denis, é a nossa vontade. E os espíritos dizem que a gente não usa nem 1/10 da nossa vontade para fazer alguma coisa. Nós somos, agora uma palavra muito cara que se usa hoje em dia, procrastinadores eternos. A gente vai sempre atrasando as coisas, porque a gente, agora eu não vou fazer, deixo para segunda-feira, faço na terça, depois que eu vier do centro eu faço, aí não faz e vai atrasando. Então, se a gente não impuser a nossa vontade para resolver as coisas, vamos continuar no mesmo lugar. Demais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um. Deus não vai fazer as nossas vontades. Tem uma coisa muito mais complexa para organizar do que a nossa vida, né? Ou a gente acha que Deus está preocupado comigo, que estou aqui no planeta Terra, no meio de um sistema solar, que tem não sei quantos planetas, que tem não sei quantas estrelas na Via Láctea. Quer dizer, quem é o Marcelo no meio disso tudo? É uma coisinha muito pequenininha que a gente não faz nem ideia quão pequeno ele é. Então, Deus está preocupado com a harmonia de tudo. Nós fazemos parte disso, ok? Mas o bem tem que ser muito maior do que eu só, né? O egoísmo e o orgulho tem que ser posto de lado. Porquanto, o que do vosso ponto de vista mesquinho e do vossa vida efêmera, duro, né? O nosso ponto de vista mesquinho é a nossa vida efêmera. Vos parece um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. No todo, está tudo organizado, está tudo funcionando perfeitamente bem. Além disso, de quantos males não se constitui o homem o próprio autor, pela sua imprevidência ou pelas suas faltas? Ele é punido naquilo em que pecou. Cada um semeia o que planta. E eu estou plantando, eu estou colhendo hoje aquilo que eu semeei durante todos esses processos reencarnatórios que eu tive, passados. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supões. Não da forma que a gente acha que tem que ser atendido, mas de acordo com a nossa necessidade. Julgais de ordinário que Deus não vos ouviu, porque não vos fez o favor um milagre. Ó Pedro. Olha o nosso Pedro aqui falando. Enquanto que vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. A gente acha que acontece porque tinha que acontecer. E muitas vezes a gente tem uma ideia, uma solução para uma questão que está me incomodando há muito tempo e eu digo, achei a solução. Não achou, não. Foi alguém que plantou na sua ideia. E você teve a sorte ou a benesse, o momento de poder captá-la. Porque se você estivesse assobiando para o lado, você também não ouvia. E você tem que estar atento a esse tipo de sinais. Muitas vezes também, a mais das vezes mesmo, ele vos sugere a ideia que vos faz sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. A sugestão vem. E todos nós somos intuídos o tempo todo. Eu já falei, eu não sei se eu já falei aqui, porque a gente faz a ideia de ter um anjo da guarda, né? Todos nós, eu pelo menos acho que tenho um anjo da guarda e ele deve ser muito bom para conseguir me aturar. E eu tive fazendo uma conta uma vez, no nosso lar, André Luiz diz que o bônus hora, né, a gente tem uma jornada, mesmo no mundo espiritual a gente tem uma jornada de trabalho, são 8 horas. Não é? Se são 8 horas de trabalho, o nosso anjo da guarda não é diferente, ele também trabalha 8 horas. Mas a gente tem proteção 24 horas. O que isso quer dizer? Que a gente tem pelo menos 3. Eles fazem turno. E ninguém reclama de turno lá no mundo espiritual. Pede para fazer as horas mais difíceis. Então, eu não tenho um anjo da guarda. Eu tenho 3. Porque eles têm que fazer turno. E vamos conver. Se um se aborrece, eu vou ficar descalço? Não, ele tem uma reserva. Então a gente tem pelo menos 6 anjos da guarda. Quando a gente ora para o nosso anjo da guarda, não, ora para 6. Tá bem? Passem a orar para 6. Porque a gente tem pelo menos 6. Porque se cada um faz um turno e eles precisam descansar ou precisam ir fazer um curso ou qualquer coisa, uma formação no mundo espiritual, ele precisa de um substituto. Não é? É igual o jogo de futebol, tem que ter as reservas quando alguém machuca, quando alguém não pode ir. Então,
façam esse exercício. Quando orarem agora, meus 6 anjos de guarda, eu vos agradeço por tudo que me aconteceu. Tá bem? Não é um só não, não é possível. Como é que eles aguentam a gente, um só aguentando? A gente não aguenta. A gente não aguenta quem está do nosso lado, e é filho, é esposa, é mãe, é pai, e dirá um anjo de guarda, que tem uma ligação conosco, certamente espiritual, mas também não é obrigado a ficar aturando a gente 24 horas por dia, né? Então, uma receita para que a gente faça as nossas preces é essa, que vem no Evangelho segundo o Espiritismo. O que Deus lhe concederá sempre, se o pedir com confiança, não é a estrada aplainada que o Pedro pedia e a resolução dos bens materiais. Se a gente pedir numa oração, a gente vai ter sempre, são 3 coisas: coragem, paciência e resignação. Então, quando a gente for fazer as nossas orações a partir de agora, a gente pensa coragem para suportar as coisas, paciência para poder viver com quem a gente vive e resignação para entender que eu estou no lugar certo, na hora certa, e eu sou a minha melhor versão de todas as vidas que eu já tive até hoje. E se eu não aproveitar essa, vou ficar comprometido mais uma vez para a próxima. Muito obrigado pela paciência e pela atenção de vocês, e que tenham uma boa noite.